Voltando com as últimas informações do Fluminense neste domingo para a gente atualizar a situação de mercado de transferências. Afinal de contas, é final de semana, mas a diretoria está nos bastidores trabalhando e pode anunciar muito em breve mais reforços para a temporada 2026, inclusive reforços de peso. Hoje, Guilherme Arana, lateral esquerdo Guilherme Arana, inclusive já foi anunciado pelo clube como reforço do Flu, segundo para a temporada, até final de 2029. É o contrato de Guilherme Arana com o Fluminense, 4 anos de vínculo, portanto, jogador já apresentado, já foi lá assinar contrato, já vestiu o uniforme de treino do Fluminense na academia. Guilherme Arana é jogador do Flu e agora a diretoria trabalha para anunciar nomes para o ataque. E são os dois alvos, principais negociações que a gente já vem informando aqui há algum tempo. Hulk, falamos muito sobre a situação do Hulk ontem. Quem não assistiu os vídeos aqui do canal, vale assistir porque tem muito detalhe. E também Savarino, jogador do Botafogo, ídolo do rival, que pode e está muito perto de se tornar jogador do Fluminense em 2026. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês a partir de agora. Se você puder deixar aí o seu like também, é sempre muito bem-vindo. Conto sempre aí com o apoio de geral, seu comentário, compartilhar os vídeos aqui, né, fazer com que mais pessoas ajudar, né, para que mais e mais tricolores possam sempre ficar bem informados aqui no canal do Lessa. Ainda mais nesse período em que notícia sai toda hora, não tem hora para sair, tô aqui no aeroporto, então do jeito que dá, parei aqui no improviso para trazer informação, para atualizar vocês, né, que é o mais importante. Então vamos lá, vamos falar sobre, primeiro, Savarino. Qual é a situação atual neste momento? É a seguinte: o Fluminense fez uma proposta para tentar contratar o Savarino, pagando uma quantia considerável em dinheiro. Não tem ainda informação dos valores, tá? Mas era muito evidente, era óbvio que o Botafogo iria pedir para incluir o Wallace Davi na negociação, porque eles já tinham feito isso com o Marlon Freitas. O que acabou não dando certo, porque o Palmeiras atravessou a negociação e ficou com o jogador, enfim, o negócio melou. Agora, diante do interesse do Fluminense em contratar o Savarino, que é um jogador super aprovado pelo Zubeldia, é exatamente a característica que o Zubeldia quer, o Botafogo evidentemente iria pedir para incluir o Wallace Davi em definitivo. E o Fluminense aceitou a demanda do Botafogo. Informação publicada agora pelos amigos do GE. Na verdade, a Central Fluminense o Wilson já tinha publicado isso um pouco antes, e eu confirmei essa informação de que o Fluminense aceitou os termos do Botafogo. E o Botafogo também. O que resta a gente entender agora é como será feita a operação de fato. Quanto o Fluminense vai pagar em dinheiro pelo Savarino, além de ceder o Wallace Davi em definitivo. Uma troca, voltando uma grana pelo jogador de 29 anos. A situação está muito bem encaminhada, só não foi fechado ainda porque o Savarino está na Venezuela, todo o problema na Venezuela, né, com Maduro capturado, enfim, as cidades teve bombardeio e está uma situação caótica na Venezuela. Então ele não conseguiu embarcar aqui para o Brasil para se reapresentar ao Botafogo. Depende apenas do aval dele, basicamente. Mas é claro que a lógica aponta para o Savarino estar ciente, porque os clubes avançaram. Se o jogador fala que não quer ir, que não quer, provavelmente nem discutiriam, nem avançariam tanto assim numa negociação. É porque certamente o staff já recebeu o ok. O Savarino teve um ano espetacular em 2024, que foi o ano do Botafogo conquistou os títulos. Já teve uma passagem expressiva pelo Atlético Mineiro. Então é um jogador testado, já adaptado aqui ao futebol brasileiro. Um jogador de qualidade. Eu, particularmente, gosto bastante dele. Vem de uma temporada mais fraca, isso é fato. Inclusive foi muito criticado pela torcida do Botafogo, por uma parte pelo menos. Muita gente reclamando, fizeram um bandeirão para ele, não queria, não achavam que tinha lógica fazer um bandeirão para o Savarino.
que meio que no ano passado já tinha dado sinais de que poderia sair. Enfim, foi uma temporada, ele vem de uma temporada ruim, mas é um jogador que tem potencial. Hoje ele funciona, é um meia atacante, é um cara que pode ser um meia, um atacante que finaliza por dentro, que cria também muitas situações de gol, e também é um cara que cai pelos lados. É exatamente essa característica que o Zubedi está buscando. Um ponta que tenha capacidade de criação, de construção, que consiga clarear jogadas, fazer associações inteligentes com a Costa, por exemplo, e com o centroavante. Se Deus quiser, o Fluminense futuramente vai contratar. Então a ideia do Zubedi era essa, e o Savarino atende a todos esses requisitos. A questão é, vale a pena incluir o Wallace Davi em definitivo do negócio? Eu já falei sobre isso aqui. É um risco. É um risco. Eu não consigo cravar, com base no que eu vi do Wallace Davi até agora, que ele vai ser um grande jogador, que ele vai ser um jogador de ponta, que ele vai ser um novo André. Se eu falar isso, eu tô jogando pra galera. Se eu falar isso pra vocês, é só pra jogar pra galera. E é fácil fazer isso, né? Eu sei que tem muita gente que faz isso. Mas eu não vou cravar isso aqui porque eu não sei. Assim como eu não sei. Ele pode ir pra lá, arrebentar e depois a gente se arrepender. É um risco. Como todo negócio, é um risco. O que a gente tem de ganho agora? Você pega um garoto que ele vai precisar ainda de mais tempo de maturação. O Wallace Davi não vai ser titular do Fluminense esse ano, né? Ele ia ser quarta, quinta opção, sexta opção, pelo menos para início de temporada. Ele ainda precisa desenvolver bastante, não está preparado ainda o profissional. E aí, em compensação, você vai ter um jogador que chega pronto, um jogador já com rodagem aqui, experiência, um jogador que a gente sabe que tem qualidade, e querendo ou não, está tirando o ídolo do rival. Isso tem um peso. Então você vai ter um retorno, você vai trocar um potencial futuro que, se der certo, poderia render muita grana lá na frente, por um retorno imediato de um jogador que vem e que tende a cair como uma luva dentro desse elenco do Fluminense, que é a minha visão sobre o Savarino. Então não acho, eu tô vendo muita divisão entre torcedores. Eu mesmo não tenho na verdade eu tenho uma opinião formada. Eu preferiria não envolver o Wallace Davi na negociação. Olha só, em definitivo não vou ceder. Pode ser empréstimo, vamos negociar outros termos, aumentar valor. Eu preferiria não correr esse risco. Mas também não vou dizer aqui que é um absurdo correr esse risco. Porque o Wallace Davi pode sim não se tornar um jogador de ponta. Pode, assim como vários outros não se tornaram. Olha o Isaac, atacante que estava aqui e foi na troca pelo Canoli. Teve gente reclamando. Teve muita gente reclamando. E aí? E o Isaac? É só um exemplo de tantos que a gente tem. Arthur, que era considerado, nossa, esse vai chegar, vai ser o camisa 10 da seleção brasileira. Onde está o Arthur? Não tem como saber, é muito imprevisível. Futebol é muito estável, muito imprevisível. Então, é um risco que se toma. É um risco. Só com o tempo a gente vai ter uma noção melhor se a negociação foi boa ou não. Porque o Savarino pode chegar e arrebentar e pode chegar e não jogar nada também. Sempre tem essa chance. Então só o tempo vai dizer. Analisando a chegada dele, o impacto da chegada dele inicial tende a ser muito positivo. O Fluminense está caminhando para fazer uma grande janela, dependendo do centroavante que for chegar. São reforços que eu acho que qualificam o time, que melhoram o time, que sobem o time de nível, na minha opinião. Ainda falta. Esse centroavante vai ser fundamental, o outro zagueiro vai ser fundamental, mas acho que o Savarino é um cara que chega para jogar também. Seria uma contratação bastante interessante. Agora, vamos apurar, buscar para saber os valores envolvidos, o quanto o Fluminense vai voltar de grana. A gente vai ter uma ideia, mais ou menos, enquanto o Wallace Davi foi avaliado. Se o scout do Botafogo está tão em cima assim dele, é porque os caras enxergaram o potencial. Isso é fato. O scout do Botafogo, para mim, é um dos melhores já nesses últimos anos do futebol brasileiro. Não é por acaso. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou buscar mais detalhes para trazer aqui para vocês. Mas ao que tudo indica, Savarino será jogador do Fluminense em 2026 e o Wallace Davi irá em definitivo para o Botafogo. Beleza?
Uma outra notícia sobre Samuel Xavier, renovação de contrato com Samuel Xavier encaminhada até 2027 e segue o ciclo. Todo ano tem renovação do Samuel Xavier no início da temporada. Agora o vínculo dele vai até 2027 e até 2026 vai até 2027, padrão da diretoria do Fluminense, renovando antecipadamente contratos de jogadores que julga ser importante para o time, como o Samuel é muito importante. Agora, poderia esperar um pouco mais? Eu sempre acho que poderia esperar um pouco mais. Meio da temporada, você tem tempo para renovar o contrato antes de qualquer possibilidade de ter aquela chance do cara chegar e assinar contrato no meio, sair de graça, perdão, né, assinando pré-contrato, mas eu tô falando aqui, tô raciocinando ao mesmo tempo e já tô me corrigindo, é porque eu tô achando que a gente tá em 2025, a gente já tá em 2026, né? Então, enfim, é um movimento para evitar que no meio do ano ele pudesse assinar um contrato ou um pré-contrato e sair do Fluminense. Acho que ele nem faria isso, mas já é um padrão da diretoria do Fluminense, né? O Samuel, portanto, deve assinar já nos próximos dias a renovação até 2027. Foi uma temporada muito boa. Os últimos jogos na Copa do Brasil ele não foi bem contra o Vasco, mas fez uma temporada muito boa, para mim uma das melhores do Samuel Xavier desde que ele chegou. E, mais uma vez, é muito justo. É difícil você encontrar bons jogadores para lateral, para essa posição. A gente sabe, é muito difícil. E não vejo por que não acreditar que ele tem condições de manter esse nível por mais duas temporadas. Tomara que ele consiga sustentar, porque é realmente um jogador que se identificou muito, que se adaptou muito ao clube e tem sido muito importante. É uma renovação por méritos técnicos também dele, pelo que ele vem fazendo, pelo que ele vem conquistando pelo Fluminense. É isso, pessoal. Fechou? Deixa seu like, tá? Se inscreve no canal mais uma vez. Lembrando aí o comentário de vocês. Sei o que vocês acham dessa negociação. Você trocaria Savarino por Wallace Davi? Vocês aceitariam essa exigência do Botafogo? Vamos ver o que vai acontecer. Quero ver vocês também. A gente vai falando por aqui. Qualquer novidade, qualquer atualização, eu volto aqui para informar. Tamo junto.